Irmãos, pega a sua Bíblia, abre no Evangelho segundo escreveu São Lucas. O capítulo é de número 15. Nessa madrugada, ao refletir sobre essa passagem, como sempre, acaba questionando ao Senhor o porquê. E como eu não tinha me atentado, como sempre, aos louvores, aí durante o louvor, principalmente esse último aí, eu pude entender o que o Senhor estava nos conduzindo. O capítulo de número 15, irmãos, fala de uma parábola. Mas na minha Bíblia aqui, ela reparte em 3. Mas a grande realidade é que é uma parábola. Porque assim, o versículo de número 3 diz assim: E Jesus lhes contou essa parábola. Que parábola? Ele inicia falando de uma ovelha que se perdeu. Depois ele fala de uma dracma que foi perdida. E depois ele se encerra com o filho. Mas é uma única parábola que conta essas 3 histórias. A primeira história fala de uma ovelha que foi. Aí o pastor, ele colocou as 99 no aprisco, protegidas, e foi atrás da que se perdeu, não foi? Não. O pastor deixou as 99 no deserto. Que pastor imprudente. Foi atrás de um e deixou 99 no deserto. Não deveria, Alicia, proteger as 99? Mas por que ele não se preocupou com as 99? Porque as 99 estavam. E se elas estiverem juntas, elas são mais fortes do que qualquer inimigo. Se nós como igreja entendemos isso, irmãos, maior que seja o deserto que nós estejamos passando, nós vamos passar, mas ele não irá permanecer nas nossas vidas. E quando nós sairmos, nós vamos sair mais forte e revestido, porque nós estaremos confiando a cada dia mais na cabeça da igreja, que é Cristo, entendendo que quando nós sabemos que Ele é a cabeça, o corpo vai ficar ajustado, vai ficar junto, e junto pode vir o que vier, a seca que vier, os bichos que existem no deserto pode vir para tentar, mas eles não vão conseguir, porque se as 99 permanecerem juntas, elas estarão protegidas, amém? Mas eu quero fazer a leitura a partir do versículo de número 8. Aí diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontrar, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Agora olha como o versículo 9, o 10. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Feche seus olhos, mas não a sua Bíblia. Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus amado, por este momento que o Senhor nos proporcionou de podermos entregar o nosso culto ao Senhor. E nós entregamos, ó Deus amado, com louvores e adoração. Nós entregamos, ó Pai amado, também em forma de oferta, ó Pai amado, e na entrega do nosso dízimo. Pai amado, mas agora nós queremos continuar entregando o nosso culto ao Senhor. Mas agora será dando total atenção à sua palavra, Senhor. O Senhor tem falado desde a abertura deste culto, e eu peço, Senhor, continue falando com a igreja. Use, ó Pai amado, a minha vida somente como instrumento, Senhor, que possa conduzir, ó Pai amado, ou levar a Tua palavra até a vida de cada um daqueles que aqui estão, aqueles que estão conosco, Senhor, nessa transmissão, e também, ó Pai amado, aqueles que terão contato, ó Deus amado, com esse vídeo que ficará no nosso canal, Senhor, e que a Tua palavra vá ao nosso encontro e de encontro às nossas vidas, para produzir o resultado para qual o Senhor a está enviando, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando e exaltando esse Deus maravilhoso.
Como eu disse, essa parábola, nós fizemos a leitura da segunda história que ela contém. Fizemos somente um comentário breve dessa primeira história para entendermos a importância da igreja estar reunida, da igreja permanecer junto, independente da situação ou local que o importante é na nossa união, porque é na nossa comunhão e na união que o Senhor vai ordenar a bênção dele. Só que nós chegamos nessa segunda história, e essa segunda história todos nós conhecemos, fala dessa mulher. Mulher essa que não é citado o nome, mas cita algo importante que aconteceu. Ela perdeu uma dracma. Na minha Bíblia aqui o comentário que tem que a dracma ela tinha um valor financeiro. E equivale a um dia de trabalho. Era o pagamento de um trabalho. Só que aí está falando de correlação à parte financeira. Mas existem coisas na nossa vida que não tem preço. E quando ela não tem preço, ela contém valor. E para essa história aqui, mostra o valor que tinha essa dracma. Porque ela ainda tinha 9. Ela poderia muito bem ficar satisfeita porque ainda tinha 9. Apenas uma se perdeu. Mas uma que para ela tinha valor. Uma que para ela tinha uma importância que excede o valor financeiro que ela poderia ter. De maneira tal que ela não se acomodou com o que se perdeu, mas ela decidiu procurar. Afinal, tinha perdido dentro de casa, e dentro de casa fica mais fácil encontrar, sim ou não? Às vezes parece não, porque dentro de casa tem muitas coisas que vão consumando. Palavras que às vezes são proferidas, e se for de fora, não machucam tanto. Mas quando acontece dentro de casa, ações que às vezes são feitas, realizadas contra nós, que nós conseguimos levar quando acontece na rua. Mas quando acontece dentro de casa, e todas essas coisas vêm causando que muitas coisas de valor têm se perdido. Não é à toa que nós vemos hoje a nossa sociedade, a maneira com que ela se encontra. A cada tempo mais, embora nesse último levantamento que teve uma parada no crescimento daqueles que se declaram cristãos, mas nos últimos anos cresceu muito. A perspectiva era que até 2030 pudesse se tornar a maioria, mas segundo esse último levantamento, talvez vai se estender. Mas e a sociedade? Como é que nós nos encontramos, irmão? E por que esse número tão grande de cristãos, de pessoas que temem ao Senhor, de pessoas que declaram a sua fé em Deus, não conseguem influenciar a sociedade? Ah, pastor, mas a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Isso é verdade, e a palavra vai se cumprir, vai. Mas eu não posso aceitar que ela se cumpra na minha vida. Nós não podemos deixar que ela se cumpra dentro de nós como igreja. E aí eu não falo da placa que temos aqui do lado de fora. E você vê que quantas coisas têm se perdido. Porque nós falamos de placa que fica do lado de fora, mas quando você se depara às vezes com pessoas que professam a mesma fé que você, mas porque você não está no mesmo local que ele, mal te cumprimenta. E você vê o quanto nós temos perdido de valor dentro de casa. Mas aqui, esta mulher, ela teve uma atitude. E a atitude dela foi o quê? Procurar o que havia perdido. E para procurar o que ela havia perdido, ela teve uma atitude. E qual foi a atitude, a primeira dela? Acender a lâmpada. Acender a luz. Ela foi pegar na vizinha. Ela pediu emprestada para as amigas.
Mas o texto fala que quando a dracma foi encontrada, as amigas e as vizinhas serão convidadas para participar da festa, porque vai ter culto de ação de graça. Só que a lâmpada, a lamparina, não estava fora, estava dentro. E muitas vezes é o que está acontecendo. Nós proferimos a nossa fé e dizemos somos cristãos porque nós temos lâmpada dentro de casa. Mas se a lâmpada não estiver acesa, não faz diferença. Pastor, mas a lâmpada está acesa. Será? O Salmo 119, no seu verso de número 5, ele diz que lâmpada para os meus pés é a e luz para o meu. Então será que essa lâmpada realmente está acesa da maneira como ela deveria? Porque se tiver acesa, ela será lâmpada para os nossos. Então nós não vamos ficar parados, porque a lâmpada não vem para mostrar o calçado que eu tenho, mas ela vem para me direcionar o caminho que eu tenho que prosseguir. E às vezes nós usamos a lâmpada para mostrar o calçado que eu tenho, porque o calçado que eu tenho, ele tem marca, ele tem valor e custa alto. Então eu faço o que? Eu posto nas redes sociais, e para marcar ali o símbolo da marca. Por quê? Porque eu tenho um dom de profecia. Porque através da minha vida, Deus opera milagre. Isso é tênis, isso é marca no seu pé que está fazendo propaganda. Mas se ela não está sendo luz para o seu caminho, então ela não está sendo acesa. É apenas uma lâmpada. Fala, olha, essa lâmpada ela vai ser que para os nossos pés. E também ela vai ser uma luz para o nosso. Por que a Bíblia está falando isso, irmãos? É justamente para isso, para que quando ela for lâmpada para os seus pés, você tenha ciência onde você está pisando. E quando ela é lâmpada para os seus pés, e você não vê um solo, mas você entender que ela é luz para o seu caminho, você vai pôr o pé. Como o pastor Carlos ministrou na quinta-feira lá, não foi? Quando você tem fé, você olha, e mesmo que não tenha um solo seguro para pisar, mas se tem uma luz conduzindo o seu caminho, você sabe que aquele que está dando a direção, ele é poderoso para te sustentar em qualquer situação. Então você não vai ter medo de colocar o pé, você não vai ter medo de prosseguir, porque vai ser segurança. Isso é a função da palavra. Mas então essa mulher, ela tinha palavra, ela tinha lâmpada, só que ela estava apagada ou estava escondida. E ele continua dizendo: acende a lâmpada e depois varre a casa. Quem já ouviu falar, olha, depois que eu aceitei o Senhor, que luta. Antes era tão tranquilo, antes eu não enfrentava tanta dificuldade. Antes as coisas eram mais comuns. Na escola eu ficava super bem, mas depois que eu aceitei a Jesus, tá uma coisa estranha. Por quê? Porque às vezes eu chego na roda dos meus amigos e eu me sinto meio deixado de lado. Ou então, coisas que eu achava que era comum, eu já não estou sentindo mais prazer. Ei, sabe por quê? Porque quando você aceita o Senhor, acende-se uma lâmpada. E quando a lâmpada é acesa, ela mostra a situação que está a casa. Talvez antes você não se sentia tão incomodado, ou você ficava tão à vontade, é porque se não tem luz, você não vê, e tinha sujeira, mas você não percebia. E muitas vezes nós estamos convivendo em meio a algumas sujeiras e não estamos entendendo, ou então ficamos correndo atrás de fazer curativo para sarar a ferida. Essa semana eu estava conversando com o irmão, e o Senhor nos trouxe isso à mente. Quem já não teve um trabalho, agora até que alguém conheça de saúde, já viu alguém que tem problema de diabetes? E se a diabetes estiver descontrolada, surgir ferida,
você tratar a ferida, ela vai sarar? Por que ela não sara? Mas você está tratando. Se você fizer a limpeza correta, se você fizer a higienização correta, se você proteger, vai sarar. Porque uma ferida, ela não é sarada quando ela é tratada, sim ou não? Uma ferida, ela não é sarada quando ela é higienizada todos os dias, retirada a pele morta. Mas por que tem gente que não sara a ferida? Porque o problema não está na ferida que está externo, mas o problema é interno. E se você não deixar que Deus trate o seu interno, você vai passar a vida inteira fazendo curativo em ferida. E você fala, estou sarado, já foi cicatrizado. Só que se é ferida e não foi curada, ela só apenas criou uma casca. Qualquer hora que alguém passar e esbarrar, vai tirar a casca e vai sangrar. E vai doer. Quem aqui já fala, não pastor, eu estou sarado, Deus já operou na minha vida, nós estamos sarados. Mas qualquer toque que dá ali, causa dor. O Senhor está falando, sabe por quê? Porque é interno. E se você não tratar o que é interno, todo o trabalho externo vai ser em vão. Você só vai fazer paliativos, você vai fazer curativos, você vai ter feridas que até vão fechar aparentemente, mas qualquer coisa volta a aparecer, porque o problema não está no surgimento da ferida, mas é num tratamento interno que precisa ser feito. Essa mulher, quando ela entendeu que tinha valor, o que foi perdido, ela acendeu a lâmpada, ela colocou palavra, e quando a palavra é colocada em nossa vida, ela nos confronta. Só que para muitos de nós usamos as palavras para nos defender. A palavra, na realidade, você quer compreendê-la, leia ela contra você, porque ela nos confronta para mostrar a importância que Deus tem em nossas vidas, para mostrar que nós somos dependentes dEle. E se nós entendemos essa importância da palavra e deixar que ela venha agir em nossas vidas, você vai ver como vai ser melhor. Sabe por que hoje você não está tão à vontade na igreja como você era antes? Porque tem decepções que foram causadas, e aí você fala, não dá. Tem até um ditado popular que às vezes falam, esqueci agora. Gato? Não é isso? Ô irmã, onde você pode ser, irmã, agora? Gato escaldado tem medo de água fria. Eu conheço a igreja, ainda tem uns que falam assim, eu conheço como que é a igreja. E porque eu conheço, eu já não vou me relacionar, porque eu só entro e saio. Porque o meu compromisso é com Deus. Aí eu falo que eu tenho compromisso com Deus e não me relaciono com o corpo. E falo que eu estou assim com Deus, porque eu oro todo dia. Aí Deus, porque depositou um dom na minha vida, as pessoas me procuram e eu oro e a situação acontece. Mas eu não quero ter relacionamento com a igreja. Mas Deus está me usando. Está usando o dom que tem a você. Mas corre o risco de naquele dia você falar, Senhor, porque nós cantamos, Ele virá. E quando Ele virá, a igreja vai subir. E cuidado, irmão, porque o dom que tem na sua vida não é garantia que você vai subir. Porque o que vai garantir a sua subida é o seu relacionamento com a cabeça. E a cabeça é Cristo. E você não tem como se relacionar com a cabeça se não estiver inserido no corpo. Se você não permitir que Deus trate o interno, você não vai ter como desfrutar com as amigas e com as vizinhas. Nós temos uma palavra sobre nossas vidas, os frutos. E porque às vezes os frutos não estão vindo. Mas eu estou fiel, pastor, eu oro, eu entrego o meu dízimo, eu dou a minha oferta, mas você se relaciona com a cabeça? Não, eu falo com Deus todo dia, mas e com a cabeça? Lógico que falo, pastor, eu sou assim com Ele, mas você não tem comunhão com o corpo. São sujeiras que vão entrando, sujeiras que entram no decorrer das nossas vidas, decepções que nós vivemos, onde nós não deveríamos viver. Isso é a ideia de muitos. Que a ideia de muitos é falar, olha, a igreja você não vai ter decepção.
Meu irmão, aqui na igreja você vai ter decepção, porque você está sentado ao lado de uma pessoa que é imperfeita. Mas o fato de você não ser perfeito, nem ela, não significa que nós não podemos caminhar juntos. E se nós entendemos que nas nossas imperfeições, quando nós nos unimos como um corpo, aquele que é perfeito manifesta em nós. Aí você fala, não pastor, mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque você não tem se relacionado. Ah, mas eu não consigo me controlar. Lógico que não, porque o controle não é você que tem, é o Pai. Só que o Pai vai te controlar quando o seu espírito começar a deixar que o fruto apareça. E o domínio próprio só vai se estabelecer na sua vida quando você se permitir se relacionar com alguém que é imperfeito. Mas e os traumas que sofri, pastor? Deixa o Senhor tratar. A vassoura precisa ser tirada. E essa vassoura não precisa levar no monte para orar, não. Para ela, é somente você permitir que o Senhor, é somente falar para o Senhor: Senhor, essa área, Pai, aconteceu isso comigo, Senhor. Porque se você não permitir, ele não entra, igreja. Mas eu já aceitei a Jesus, mas ele tem liberdade para entrar em todos os lugares da sua vida. Quando ela acendeu a lâmpada e pegou a vassoura, ela varreu todos os lugares. Tirou o tapete, porque às vezes fica embaixo do tapete. Família, nada que fique embaixo do tapete vai ser esquecido para sempre. Mesmo que você não mexa nesse tapete, mas só o fato de você andar, com o tempo, aquilo que você encobre, sobe. Sabe que até hoje você tenta abafar coisas que você deveria ter se disposto? E você vai querer abafar até quando? Não é hora de você tirar o tapete e varrer? Ai, mas o que vai acontecer? Varre, porque aquele que é a lâmpada, ele vai garantir que a paz prevaleça na sua casa. Porque quando você tira o tapete e você deixa ficar exposto, você está confiando nele. Agora você confia no seu controle, e o seu controle é limitado. Aí depois, olha só, hoje como nós estamos padecendo, como a igreja está sofrendo, como a sociedade está sofrendo, é porque nós não estamos permitindo que a luz reine sobre as nossas casas. Queremos deixar algumas coisas embaixo do tapete, mas nessa manhã o Senhor nos reuniu aqui para falar: deixa que a luz mostre, e quando mostrar, levanta o tapete. Se for preciso, leva ele para o lado de fora, bate nele para que o vento leve essa poeira, tire ela de dentro da sua casa. Você não entendeu? Enquanto ela estiver dentro, você pode perder coisas de valor. E quantas coisas de valor têm se perdido dentro da igreja? Quantas coisas têm valor têm se perdido dentro dos nossos lares? Por quê? Porque nós não estamos varrendo, nós não estamos limpando, nós não estamos deixando que a luz nos guie em todos os lugares. Quinta-feira os homens foi convidado. Sexta. Na sexta-feira os homens, obrigado, irmãos. Na sexta nós fomos convidados. E o instrumento que foi utilizado para falar conosco foi o pastor Carlos. Os irmãos falaram: pensei que o pastor ia voar, porque o altar lá era menor, se tornou pequeno. Aí ele saiu na igreja assim, a vontade dele era correr. Ele até falou: tô com vontade, porque estava se falando de amor. Um amor que muitas vezes nós proferimos, mas nós não conseguimos viver. Coríntios, capítulo de número 13, 1 Coríntios, capítulo de número 13, quando fala do amor. E quando eu estava sentado ali no altar e o pastor estava fazendo a leitura, parou num versículo que há muito tempo eu ficava questionando o Senhor: o que significa isso? Quando fala que quando você olha no espelho, você vê uma imagem sem... Aqui, ó. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Mas como ver no espelho de forma obscura? O pastor trouxe-nos uma informação.
que o espelho daquele tempo não é o que nós utilizamos hoje. Era um bronze polido. E eles poliam tanto até que pudesse refletir a face. Mas a face não era refletida com tanta perfeição. Então fica obscuro. Só que ele fala assim: depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como. Conhecerei também como. Quem te conhece? Quem te conhece? Você se conhece? Sim ou não? Você se conhece, sim ou não? Você se conhece, irmão? Quem te conhece mais? Você se conhece ou o Deus que te formou? Você conhece a Deus? Sim ou não? Em toda a sua plenitude? Mas por que você não conhece Ele em toda a sua plenitude? Porque Ele ainda está se revelando a nós. Ele se revelou através da sua palavra. Ele continua se revelando, e principalmente através das nossas relações. Mas Ele fala assim: depois veremos face a face. Quando nós iremos vê-lo face a face? Quando nós veremos o Senhor face a face, igreja? Quando nós vivemos o que nós cantamos. Quando Ele vir buscar a tua igreja, Ele não vai vir, Ele vai nos encontrar nos céus e vai nos levar para uma morada. E ali nós vamos o conhecer face a face. De que maneira? Da maneira como Ele nos conhece. Deus te conhece por completo? Deus te conhece por completo, Janaína? E é assim que você vai conhecê-lo. Quando você estiver... Não deu tempo. Quando você estiver face a face com Ele. Quando você puder desfrutar. Mas isso só irá acontecer se nós subirmos. E para nós subirmos, nós precisamos estar limpos. Não são os nossos dons que vão garantir a nossa subida. E quando nós nos dispomos a acender a luz dentro da nossa casa e pegar a vassoura, é quando nós confessamos a Ele tudo aquilo que muitas vezes nós escondemos dele. Ou então nós pecamos muito individual em algumas coisas e que queremos pedir perdão no geral. E tentamos esconder. Ontem eu estava lá na faculdade e eu mostrei para o subtenente o vídeo de quarta-feira. Porque ele falou que ele ia vir aqui na igreja falar que eu tinha cometido. Ele falou: eu vou lá e vou te mostrar. Eu falei: você não vai precisar ir não, porque eu confessei diante da igreja. Aí ele viu o vídeo, ele deu risada. Confessou o que, pastor? Se você não estava aqui na quarta-feira, irmãos, semana passada nós tivemos semana de prova. E em um dos dias, eu estava fazendo prova e uma colega nossa, ela passou pela minha carteira e deixou a borracha. Mas eu estava usando caneta, eu não entendi porque ela tinha deixado a borracha. Só que aí depois, quando eu olhei a borracha, eu entendi o que continha naquela borracha. Foi difícil eu entender o que estava escrito. Mas quando eu entendi, aí eu vi que ela tinha deixado o que na minha carteira? Uma cola. O seu pastor colou. Você dá risada porque não foi você. Mas é tão bom, irmãos. Porque logo depois de sair da sala, esse meu amigo ele ficou me confrontando, mas eu sei que foi o Espírito que fez isso. Como eu fiquei envergonhado. A vontade era até de ir embora, mas se eu fosse embora naquele dia, eu ia ter que voltar no outro dia para enfrentá-los. Mas eu pude, diante de toda a sala, quando nós nos assentamos, eu falei: vocês nunca me viram e nunca mais vão ver. Eu errei, mas vocês não vão ver mais. Precisamos fazer isso, igreja. Porque quando nós confessamos, não tem como aquele nos acusar. Você que ainda está estudando, não faça como eu não, viu? Estude. Pastor, mas quando eu estudo, chega a dar um branco. Então você estuda, e quando der um branco, você ora. Você fala: Senhor, traga à minha memória aquilo que vai me dar esperança. E o que vai te dar esperança? A sua preparação na semana. Agora, se você não estuda, não adianta orar, falar: Senhor, traga a minha memória. Vai falar: vou trazer o que se você não estudou?
Então não estude e confie que Deus, Ele não vai deixar você ser envergonhado. Mas não colhe não. Não faça o que é errado não, porque é muito feio, tá bom? Mas é assim, se nós não varremos, irmãos, a nossa casa, nós não vamos encontrar o que foi perdido. E quando nós, como igrejas, encontrarmos o que o Senhor tem para nós, nós vamos influenciar este mundo como nós deveríamos influenciar. Nós, com esse pequeno número de pessoas aqui, podemos influenciar essa região onde nós estamos. E podemos ir mais longe, porque nós aqui mesmo estudamos lá em Itaquera. Então, daqui nós podemos influenciar lá em Itaquera. Eu não sei a região que você trabalha, eu não sei onde você vai, eu sei que irmãos que viajam. Então, se você se deixar ser moldado pelo Senhor aqui, onde você estiver, você vai influenciar. E onde você influenciar, será uma luz que será acesa. E todo lugar onde tiver uma luz acesa, vai ter casa limpa, vai ter valores encontrados, vai ter casa limpa, vai ter valores encontrados e vai ter culto de ação de graça. Porque o Senhor está dizendo, você não somente vai encontrar o valor que você está se deixando perder. O maior problema é quando nós deixamos, é dentro de casa. Você vê que a primeira parte da parábola fala de 1%, que foi perdido fora. A segunda parte da parábola fala de 10%, que foi perdido dentro. E a terceira parte da parábola fala de 50%, que foi gasto fora e perdido dentro. Hoje o Senhor quer que nós limpemos a nossa casa. Por isso eu te convido que você a fechar os seus olhos. O que você colocou debaixo do tapete? Agora é em tudo, não é somente na sua vida. Chega, irmãos, de ficar fazendo ferida, tentando tratar ferida, se o problema está interno. Se você não deixar que o Espírito Santo limpe, você daqui a pouco vai ter que tratar de novo a ferida que você tratou antes. E é dessa maneira que o inimigo às vezes tem feito com muitas vidas. Nós não estamos desfrutando tudo o que o Senhor tem, porque vira e mexe nós estamos tratando feridas dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa, a igreja, dentro do seu lar com a sua família. Mas traga aí a sua memória. O que você precisa que o Espírito Santo te auxilie? Porque tem coisas que Ele vai fazer, mas tem muitas coisas que Ele fará, mas fará através de você. Se você mostrar e confessar, Ele vai aperfeiçoar a força dele na sua fraqueza. E você vai vencer esse obstáculo em nome de Jesus. E o que hoje para você pode parecer vergonha, amanhã vai ser um grande testemunho, onde muitas pessoas serão edificadas. As vizinhas e as amigas que foram convidadas por essa mulher, elas não somente participaram da festa de culto de ação de graças, mas elas foram edificadas com um testemunho vivido. É isso que Deus vai fazer. O Pai não permite que nada aconteça na nossa vida para nos humilhar ou para nos machucar, mas tudo corrobora para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Pai amado, o nosso pedido para com a igreja, até os irmãos que estão em casa, é trazer à memória agora o que foi deixado, o que não foi confessado, um perdão que não foi liberado. Porque às vezes tem feridas, ó Pai amado, que só serão cicatrizadas se nós liberarmos o perdão. Mas tem pessoas que não conseguem liberar porque fala que a pessoa não merece. Mas quando você libera o perdão, você não libera para quem merece, você libera para você ser liberto. Espírito Santo, é o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Visita agora cada mente, cada coração que aqui se encontra, aqueles que estão no seu lar, Senhor. Pai amado, e onde houver a necessidade de uma confissão, onde houver a necessidade de uma liberação de perdão, nos ajuda, Espírito Santo.
nos auxilie para que nós possamos ser libertos hoje de toda mágoa, de todo rancor. Chega de ressentir. É momento de nós vivermos tudo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Senhor, eu oro, Pai amado, por cada irmão que se encontra aqui. Oro pelos irmãos que estão dos seus lares. Oro, Pai amado, por aqueles, ó Deus amado, que venham ter contato com essa transmissão, Senhor. Eu oro, Pai amado, pedindo, Espírito Santo, ajuda essa pessoa a liberar esse perdão. Senhor, toda palavra contrária que foi direcionada a essa vida, que trouxe um espírito de inferioridade, Pai, que trouxe uma condenação, que trouxe uma sentença, Pai, agora nós repreendemos em nome de Jesus todo laço, Pai, todo amarro, Senhor, toda prisão, ó Deus amado, que tem estado sobre estas vidas, ó Pai, em nome de Jesus nós repreendemos e nós declaramos que sejam libertos. Espírito Santo, ajude, ó Pai, esse que precisa confessar, ajude, Senhor, esse que precisa perdoar, nos ajude, Senhor, para que nós possamos ser verdadeiramente libertos, porque se o Filho nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres, livres de condenação, livres de acusação, livres, ó Pai, de pensamentos, livres de ressentimentos, livres dessa ferida que outrora, Pai amado, surgiu e de tempo em tempo tem consumido o nosso tempo, não tem permitido que nós, ó Pai amado, venhamos nos dispor ao seu favor, servir-te da maneira como o Senhor quer. Senhor, do jeito como o Senhor quer nos usar, Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus amado, declarando, Pai, que uma paz que excede todo entendimento humano venha se manifestar nesses lares, Senhor. Pai, que o fruto do Teu Espírito venha, Pai amado, frutificar nesta casa, em nossas vidas, ó Pai. Longanimidade, domínio próprio, Senhor, fé, Deus, ó Pai, aquilo que essa pessoa necessita, Deus derrama e manifesta sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E não fique só no culto de hoje, que todos os dias você possa fazer uma varredura. Sabe aquela varredura que você faz no celular, ou que você faz no seu computador, para verificar? Não é? Porque às vezes a memória do celular, ela não fica sobrecarregada. Mas eu jogo fora algumas coisas, mas tem alguns arquivos que ficam ocupando espaço. Na nossa vida é assim também. Se você não perdoar, se você não permitir que o Espírito Santo te ajude a varrer, vai ficar sempre algum espaço ocupando. Mas que você possa deixar que uma varredura seja feita na sua vida diariamente. Se for necessário fazer como é que fala? Uma desintoxicação. Ou na parte do computador, quando você faz um upgrade, olha, que faz um defrag, não é defrag? Defrag, não é isso, pastor Galvão? Por quê? Porque fica alguns pontinhos, porque quando você faz a limpeza, tira, mas aquele pontinho onde a sujeira ocupou, onde um vestígio de algum arquivo ficou, ele ocupa espaço. Agora quando você faz um defrag, uma defragmentação no disco, ele faz o quê? Ele faz uma compactação. O que é isso, pastor? Deixa tudo mais juntinho. E com isso, libera espaço.
Libera espaço para quê? Para Deus ir acrescentando aquele que Ele tem ainda a acrescentar na sua vida. Porque a vereda do justo, ela é igual à luz da aurora. Ela nasce, mas ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até ser dia perfeito, até ocupar o lugar que tem. Ei, sabe o que é isso? Deus não vai simplesmente colocar tudo em ordem na sua vida, mas vai fazer com que os seus vizinhos, com que os seus amigos, com que os seus familiares festejam com você no culto de ação de graça e sejam edificados pela sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Ei, de casa, você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Então você pode aplaudir esse Deus, glorificando e exaltando o nome dEle.